Olá, bem-vinda a mais uma aula ao vivo. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o que pode estar impedindo o seu sucesso, ok? Então, hoje esse tema eu vou trazer uma convidada especial, tá? Essa convidada chama Tatiana Flores. E como eu falei pra você, gente, eu conheci a Tati anos atrás, dentro do meu business, que é o Job Academy. Oi, bem-vinda! Bem-vinda, Tati! Então vamos lá, gente, eu vou falar do o tema aqui de hoje, né, a gente vai ajudar vocês nesse processo de começar a descobrir o que pode estar impedindo vocês de alcançar, seja um objetivo profissional, um objetivo de vida, um objetivo de saúde, um objetivo de relacionamento, né, Tati? Dá para aplicar essas técnicas, né, em várias áreas da nossa vida. Então, para dar aqui um pouco de contexto, né, sobre eu e a Tati, como eu falei, a gente se conheceu alguns anos atrás, nós compartilhamos esse mesmo conhecimento aí de neurolinguística, somos apaixonadas, né, por entender a mente humana, por estudar, né, sobre esses assuntos, então a gente se conectou muito fortemente nisso. E através disso eu fiz várias sessões de coaching com a Tati, ela me ajudou muito no meu processo, até de conseguir me encontrar, de conseguir encontrar direcionamento na minha carreira. Eu estava num momento de decisão, sabe aqueles momentos assim de que a vida faz você tomar decisões importantes? E às vezes esses momentos de decisões importantes é essencial você ter alguém para te ajudar nessa tomada de decisão, né? Porque senão você acaba se limitando, né? Acaba ficando presa ou estagnada. E a Tati foi esse anjo, né, que Deus colocou na minha vida naquele momento para me ajudar com essas grandes decisões e fez parte da minha jornada, né? Hoje eu estou aqui também graças à ajuda dela nesse sentido e todas as pessoas, né, gente, que Deus coloca na nossa vida, que a gente encontra naquele momento certo, né, que a gente sabe que veio para nos ajudar. Essas pessoas são abençoadas e fico muito feliz que a Tati ainda esteja aqui fazendo parte, né, dessa jornada cada vez mais unidas. Então fala um pouquinho aí para o pessoal, Tati, sobre o que você veio falar aqui hoje. Esse material que a gente vai abordar hoje, ele propõe justamente colocar uma luz sobre esses fantasmas, de forma com que dando cara, corpo e personalidade para esses sabotadores, para que fique de fato cada vez mais fácil de identificar e assim conseguir tomar as decisões e o que pode ser feito a respeito desses sabotadores. O coaching, a PNL, hoje em dia a neurociência existem várias ferramentas. E a grande maioria das ferramentas, por exemplo, da formação de coaching, é para lidar com sabotadores. Porque, como os maiores sábios da humanidade já disseram, né? O seu maior inimigo é você mesmo. Mas como a gente vai ver, esses sabotadores, eles não. A gente vai conhecer como é que eles se originaram. Na verdade, eles não são inimigos, eles estão lá para nos proteger, ou estiveram lá para nos proteger, mas agora eles talvez não sejam mais necessários. E eu acho que essa é toda a proposta dessa questão de mindfulness, né? É estar realmente atento a si mesmo, às suas emoções, pensamentos e esses sabotadores. Então, assim, ó, tudo isso que nos impede de colocar algo em ação, todo esse sentimento que a gente sente de que está bloqueando o nosso sucesso, a nossa prosperidade, tudo que nos impede de realizar, obter alguma coisa, é o que nós chamamos de sabotadores. Sabotadores é tudo aquilo que te impede de fazer alguma coisa. Crenças limitantes são sabotadores. A falta de internet, por exemplo, também é um sabotador externo. Então, existem vários possíveis sabotadores, que são aquelas situações que te impedem de ou colocar em prática ou de atingir os teus objetivos, entendeu? Você falar isso, né, que às vezes a gente tem que identificar quando a nossa limitação ela é realmente interna ou externa. Porque muitas vezes o nosso, né, automático é ir para o externo, né? E só culpar ou só focar no externo.
Ah, porque isso Exato. não funciona, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não posso, porque eu não, né? Ou porque é outra pessoa, porque alguém fez isso ou fez aquilo. E aí a gente fica preso só num lado. E isso não é positivo. Ao mesmo tempo que tem pessoas que é o contrário, que eles têm tanto auto, né, digamos assim, controle e que eles começam a se auto-sabotar internamente, ou seja, tudo que acontece, eles se sentem culpados, aí eles vivem, né, sempre se culpando, sempre com um crítico interno muito forte que não permite. Então, eu acho que entender que é interno e externo, né, Tati, é o primeiro passo para você começar a ver, ok, é eu que estou me colocando essa crença, esse limite, realmente isso é, né, uma coisa racional, faz parte do meu ambiente, e aí isso já ajuda as pessoas a terem esse equilíbrio de não se culpar o tempo todo e nem culpar os outros ou as outras coisas o tempo todo, né? Exato, exatamente. Então, alguns estudos foram feitos e eu tive acesso a esse material. Ele é um relatório baseado no livro best-seller do New York Times, Positive Intelligence. Porque apenas 20% das equipes e indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial e como você pode alcançar o seu. O autor é o Sridhar Timin. Esse autor, no caso, pegou esses sabotadores e transformou em personalidades. Ele deu algumas características e personalidades, né, para esses sabotadores. E aí, através disso, agora fica mais fácil da gente conseguir identificar em nós mesmos, né, quais dessas personalidades ou quais dessas ações a gente tem e como é que a gente pode, né, através disso, lidar com esses sabotadores, correto? É isso mesmo. Então, o que são sabotadores internos? Sabotadores são um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais, cada um com sua própria voz, crença e suposições que trabalham contra o seu interesse. Muito bom, muito bom. Era exatamente assim que eu me sentia há Entendeu? uns anos atrás, que não importasse o que eu fazia, parecia que sempre algo, né, estava me bloqueando. Sabe assim, quando você dá um passo para frente e aí dois para trás, é um Eu sentimento sentia assim. muito a coisa do não fluir. Por mais que eu fizesse, que eu me esforçasse, que eu fosse atrás, que não sei o quê, tinha uma parte que era do universo que a coisa tinha que fluir, tinha que funcionar, tinha que. E isso é muito angustiante. E a gente não pode passar a vida inteira culpando as estrelas, né? Os astros. É o momento. É o Nós vivemos realmente, né? Se a gente for olhar o mundo à nossa volta, nós vivemos um momento de transição. Quer queiramos, quer acreditemos em filosofias X, Y, Z, que não, é só olhar em volta, né? E então, tá sendo pedido, tá sendo chamado para que a gente se volte para si mesmo e se perceba, se entenda, para conseguir aí sim se colocar no mundo de uma forma assertiva, porque é isso que o autoconhecimento vai te trazer. Assertividade nas decisões, nas pequenas e grandes decisões que você vai precisar tomar na sua vida. E que está sendo cada vez mais rápido, ao que parece. Eu sinto assim, tu sente assim também? Sim, e eu sinto que quando a gente também começa a tomar mais consciência dos sabotadores internos, a gente não só está se autoajudando, mas isso reflete em todas as pessoas ao nosso redor, né? E eu acho que é por isso que o trabalho individual, ele é altamente importante para o coletivo. Que quando você toma conta de si, você está ajudando todas as outras pessoas, né? Se todos nós lidássemos somente com os nossos próprios problemas, o mundo não estaria onde está, né? Então, eu acho que começa isso, começa de dentro para fora mesmo essa mudança. E para mim, assim, olhando para o meu sucesso, eu ficava sempre tentando fazer mais. Ah, se eu fizer mais esse conteúdo, se eu fizer mais esse isso, se eu fizer mais esse aquilo. Até o ponto que eu comecei a ficar sem energia, que nem você falou, como não estava fluindo, eu fiquei sem, né, sem motivação. Então, quando você está sempre empurrando e fazendo as coisas acontecerem só, né, através, digamos assim, de ações, você esquece que tem
um grande poder interno seu, né? Que você precisa que esteja do seu lado, né? Você precisa que esteja a seu favor para que você realmente consiga fazer com que aquelas ações, aquele esforço vá além, né, do que talvez as nossas, né, próprias aptidões e capacidades humanas conseguem. Então, Tati, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre de onde vêm, né, esses sabotadores. Então, olha só que interessante. Os sabotadores são um fenômeno universal. A questão não é se você tem sabotadores, mas quais sabotadores você tem e o quão forte e impactante eles são na sua vida. Eles começam como nossos tutores para nos ajudar a sobreviver às ameaças reais e às ameaças reais, as possíveis e também as imaginárias, a nossa sobrevivência física e emocional quando criança. Quando nos tornamos adultos, esses sabotadores não são mais necessários, mas eles se tornam habitantes invisíveis da nossa mente. Eles formam as lentes pelas quais nós vemos e reagimos ao mundo sem saber que estamos usando qualquer tipo de lente. Olha que legal. Nossa, A que legal. Isso formação aí resume todo o meu processo, acho que de autoconhecimento, né? Se eu pudesse resumir em uma frase, está ele num fez isso muito parágrafo. bem. Muito bem, é bem isso. A formação dos sabotadores começa a fazer sentido depois que você percebe que o objetivo principal dos primeiros de 15 a 20 anos da vida é sobreviver tempo suficiente para transmitir seus genes. Então, isso é neurociência pura. Então, tem certas coisas que não adianta filosofar muito em cima. Nós ainda temos o cérebro reptiliano, entendeu? Parte do nosso cérebro reptiliano. Então, o instinto de sobrevivência continua gritante no nosso subconsciente. Um, ok. E aí o Por que exemplo, acontece também, eu acho que às vezes, né, é que é por isso que está hoje todo esse movimento, né, de autoconhecimento, de mindfulness, porque é no momento onde a gente começa a ouvir a nossa conversa interna, né, estudar e saber, poxa, talvez não seja só eu, talvez tenha alguma coisa me impedindo, talvez não é só esforço, talvez, né, sejam sabotadores, talvez não é só algo errado comigo, é algo que eu possa melhorar. E aí é nesses momentos que a gente tem esse conhecimento e começa a tomar controle da nossa realidade, né? Do nosso potencial de sucesso, que a coisa realmente começa a acontecer. Então, dentro da minha carreira, eu acho que eu, né, trazendo agora para o lado profissional, eu acho que a forma que eu vejo é que antes eu sempre ficava esperando o reconhecimento dos outros, eu era muito crítica internamente comigo mesma, entendeu? Eu era perfeccionista ao extremo, entendeu? Tipo, todas essas coisas faziam com o quê? Com que eu tivesse muito medo, medo de agir, né? Medo de tomar decisões e depois dar errado, medo de ser criticada, medo de ser julgada. E quando a gente tem esses medos, a gente não consegue ter sucesso. Por quê? Porque o sucesso ele exige falhas, ele exige erros. Não existe sucesso sem falhas e sem erros, sem tentar, né? E tentar de novo e praticar várias vezes. Então, se a gente não consegue ter pelo menos um controle de tentar, de começar, então o sucesso ele nunca vai realmente ser uma possibilidade, né? Você vai sempre estar estagnado na zona de conforto. Então, quando eu percebi isso, eu falei, ok, para eu ter sucesso, eu preciso me jogar um pouco mais, mesmo que eu tenha medo, mesmo que dê frio na barriga, né? Mesmo que não vá sair perfeito. E aí eu precisei, né, através, que nem a gente vai fazer aqui agora, identificar exatamente os sabotadores e melhorar a minha conversa interna. Então, você quer começar a falar um pouquinho aí sobre, né, os tipos de sabotadores para a gente já identificar, que a gente vai ter aqui mais uns 25 minutos. Então, vamos lá, direto ao assunto. tem uma parte que eu acho bem importante, que então é falar sobre o sabotador juiz, né?
que representa a nossa tendência em perceber algo e exagerar. É um viés do processo evolutivo ancestral, porque é aquele que não esperava colher dados de uma forma muito neutra para daí tomar uma ação de fuga, de luta, esse não sobreviveu para passar seus genes adiante. E para a criança, além da sobrevivência física, é também fundamental a criança sobreviver emocionalmente, porque o cérebro fica, na fase de infância, ele fica muito atento a todas as nuances do ambiente. Então, mesmo que você tenha tido uma infância, não tenha tido uma infância difícil, tenha tido uma família bacana, a vida ainda assim vai apresentar muitos desafios, entendeu? Seja na escola, seja entre, às vezes, os teus próprios irmãos, os teus próprios pares, e de alguma forma vai trazer essas situações em que tu vai sentir necessidade de se proteger, e é aonde você faz a promessa de que nunca mais você vai deixar aquilo acontecer com você, de que você vai fazer alguma coisa para que aquilo não aconteça, para que você não tenha que passar por aquele tipo de sofrimento. Deixa eu tomar uma aguinha. É por isso que a maioria dos meus clientes, né, principalmente quando eu fazia coaching e consultoria de carreiras, aonde eu conseguia realmente que eles tivessem resultado, era quando a gente lidava com esses sabotadores e com as crenças. Porque não importava ter um bom currículo, não importava, né, ter tudo perfeito. Eles iam lá e achavam uma forma de dar errado, ou ficavam nervosos e aí gaguejavam, não sabiam o que responder, ou então nunca mandavam um currículo, ou nunca achavam que aquela vaga que ele realmente queria era possível para eles, ou nunca achavam que eles eram bons o suficientes. Então eu comecei a perceber que sem você lidar com esses sabotadores, né, com essas crenças, não importa o que você faça, em algum momento esse sabotador e essa crença vai entrar e vai dizer não, não vai, não, é perigoso, não, você vai se machucar, não, não tá pronto ainda, não, você não é bom o suficiente, não, você não sabe o suficiente, ou não, não é ainda o momento. E aí nunca vai ser. Enquanto você não lidar com o sabotador, nunca vai ser. Então, o que não é você que está errada, é o, né, ou o sabotador, é o É o programa. conhecimento, né? E você voltar e dizer, não, tá tudo bem, eu consigo, ou não, tá tudo bem, mesmo com medo, ou não, mesmo que não seja totalmente pronto, eu vou tentar. E aí é você trazer a consciência, né? E tomar uma nova decisão mais adulta. Então, fala aí. Trazer a consciência, esse é o termo, né? Trazer esses fantasmas do subconsciente à consciência e você vai conseguir lidar melhor com isso. Porque então o sabotador, ele tá, na verdade, querendo te preservar, te proteger. Então, quando você toma consciência em que momento ele tá agindo, você tem como, tipo assim, não, mas só um pouquinho, sabotador. Eu quero isso. Sou eu que quero isso. Sou eu que quero crescer. Então, assim, ele diz que ele colocou os sabotadores em 10 categorias. Uma das categorias é o que ele chamou de o rigoroso. A característica principal dele é o perfeccionismo e a necessidade de ordem e organização levados um pouco longe demais. Vê se você reconhece alguém assim. É pontual, é metódico, é perfeccionista, pode ser irritável, tenso, teimoso, sarcástico. É altamente crítico consigo mesmo e com os outros. Tem grande necessidade de autocontrole e autocontenção. Trabalha horas extras para compensar a negligência e preguiça dos outros. É altamente sensível a críticas. Se identificou alguém que você, Né? né? Ou alguma parte sua, né? É. É, ou você mesmo. Olha só quais são os pensamentos desse tipo de sabotador. O pensamento dele é que o certo é o certo e o errado é o errado. Que eu sei qual é o caminho certo. Se você não consegue fazer isso perfeitamente, então é melhor não fazer nada. Outros frequentemente têm padrões um tanto relaxados.
É preciso ser mais organizado e metódico do que os outros para que as coisas sejam feitas. Eu odeio erros, o sabotador, né? E esse Sentimentos. sabotador é tipo aquele, né, que que quer ter bastante, me parece que quer ter bastante controle, que é perfeccionista, quer fazer, né, tudo certinho, organizado, né, perfeito. Ou seja, ou ele não vai começar nenhum projeto porque ele não se sente pronto, ou tudo que ele vai fazer é tão minimalista que vai demorar 10 vezes mais, né? E automaticamente reduzir também o sucesso dele. Ok, então, esses sabotadores eles vão te contando mentiras. Então, assim, uma das que esse rigoroso conta é de que tudo é uma obrigação pessoal sua, que cabe a mim consertar qualquer bagunça, que o perfeccionismo é bom e, na verdade, o perfeccionismo só leva à procrastinação. E o impacto em si mesmo e nos outros é essa questão de entre outros. Existe também o pleaser, que é aquela pessoa que quer sempre agradar os outros, né? Ele tenta indiretamente obter aceitação e afeto, ajudando, agradando, puxando o saco, bajulando, e perde de vista as próprias necessidades e acaba ficando ressentido com o resultado disso, de que ninguém dá, sabe, de que ninguém leva ele em conta, o que ele precisa em conta, quando na verdade é você que está se colocando assim para os outros, entendeu? Querendo sempre agradar os outros e sufocando as suas próprias necessidades, sabe? Eu vou ter que dar Uhum. uma corridinha, então de repente a gente volta. Tem Tá. também o hyperachiever. Esse depende de desempenho e conquistas constantes para ter autorrespeito, nem respeito dos outros, mas para ter autorrespeito e autovalidação. Ele só sente que é válido, só sente o seu valor se ele estiver sempre, né, performando e conquistando e ganhando promoções e fazendo mil coisas. Ele é altamente focado no sucesso ao extremo, levando a tendências insustentáveis como workaholic, perda de contato com necessidades emocionais de relacionamento. Isso que Uhum. acontece. E aí custa muito isso, né? A questão da própria. Você nunca realmente consegue sentir que atingiu nada, né? Porque logo você conquista algo, você já quer algo, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Então é uma insatisfação que esse provavelmente, né? Aí hyperachiever, né? Que é a pessoa super, né? Digamos assim, que quer muitas conquistas, ele nunca se sente realmente realizado com nada e pode se tornar uma pessoa insatisfeita, né, com a vida e constantemente nessa busca de autoafirmação externa. Então é uma coisa que a gente precisa cuidar muito, gente, porque sem você se dar, né, o alto valor e perceber, celebrar as pequenas conquistas, principalmente como profissional, e como empreendedor, você vai realmente se sentir infeliz e vai daqui a pouco você vai querer largar de mão, não quer mais fazer aquilo, encher o saco, ou fica esperando o chefe te dar reconhecimento o tempo todo. E você pode notar essas coisas quando você fica sempre falando assim, né? Por exemplo, meu chefe nunca me reconhece, ou meus clientes são ingratos, ou fulana não me nananã. Então você nota nessa comunicação, né, e dessa expectativa de sempre o outro tá te dando algo a mais, ou tá te validando, que talvez você não tenha, né, não esteja se dando aquela autovalidação que você precisa, porque, né, precisa vir de dentro, senão nunca vai ser o suficiente. Qual é o É. quarto sabotador aí? Quarto sabotador é muito interessante. Eu acredito que todos nós temos um pouco desse sabotador, porque ele funciona. É a Todos vítima. eles têm seu lado positivo, né? É a vítima. O pior é que ele funciona porque sempre que você fica lá esmolando, mendigando, sempre vai ter alguém para te dar um resto. Então ele funciona. Mas você quer viver a vida toda de migalhas?
Quem é que quer viver a vida toda de migalhas? Então, cuide se você não tá fazendo muito papel de vítima. A vítima é emocional, temperamental, como forma de agradar e atrair carinho, entendeu? Chamar atenção. Ele tem um foco extremo em sentimentos internos, especialmente os dolorosos, de raiva e de mágoa. Eles ficam remoendo tudo de ruim que acontece com eles, porque, né, em todas as situações que realmente às vezes a gente é vítima, mas tudo é uma questão de como você olha para isso também, né? E eles ficam remoendo aquilo para sempre. Então, os pensamentos dele, muitas vezes Eu são. ouvi falar uma coisa, vou interromper aqui desse insight aqui, eu ouvi falar uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que ao invés, às vezes, a gente se ver, né? Ou ver situações como a gente sendo vítima, né? O melhor seria se a gente se olhasse muitas vezes ou como sobrevivente, ou como, né, superação. Então, você ter algo que acontece de ruim para você, né? Isso acontece com, né, muitos de nós. Muitas vezes as histórias são tristes mesmo, são difíceis mesmo. Mas como você falou, né, Tati? Se a gente olhar com um olhar de né, mais sobrevivente, de heroína da própria história, de superação, ok, como é que eu vou daqui agora para frente? Então, aquele vitimismo, se você se torna, você sai de vítima, né? E passa a realmente sobrevivente daquela situação. E aí você tá mais empoderado para lidar com aquilo. Então, pode ser uma ótima forma de lidar, né? Sim, olha as mentiras que esse sabotador conta pra gente. Hum, Ai, que talvez assim, nesse papel de vítima, eu receba um pouco mais de amor, um pouco mais de atenção. A tristeza é algo nobre e sofisticado que mostra profundidade, perspicácia. Então a gente vai sempre criando um monte de mentiras para justificar, muitas vezes, a nossa zona de conforto de verdade, sabe? Então a gente precisa ficar atento a isso. O quinto sabotador é o hiperracional. hum, Esse tem foco intenso e exclusivo no processo racional de tudo, incluindo os relacionamentos. Ele pode ser percebido como frio, distante, intelectualmente arrogante. Os pensamentos da mente racional é onde estão os sentimentos que atraem são irrelevantes. Muitas pessoas são tão irracionais e desleixadas em seus pensamentos que as suas necessidades e emoções acabam bloqueando as suas intenções. O que mais essa pessoa valoriza é o conhecimento, a compreensão e o insight. A autoestima está ligada ao domínio do conhecimento e da competência. Isso gera sentimentos de frustração e ansiedade, né? Sentindo diferente, sozinho, sentimentos de solidão também. É frequentemente cético e cínico. As mentiras que ele conta é que a mente racional é a coisa mais importante, que deve ser protegido de intrusão desnecessária de quaisquer emoções, necessidades confusas das pessoas ou, ou em relação ao trabalho, entendeu? Ou outras opiniões que ele não concorda, né? Coisas do É, tipo. Vocês devem também conhecer, né, alguém assim. Então é legal. O que que o cérebro faz? Não é julgamento, tá, gente? Quando você pensa em alguém que você está projetando isso, é uma forma do seu cérebro simplesmente identificar e conseguir visualizar esse, né, sabotador sem julgamento. Pensar, ah, parece aquela pessoa, ou me lembra aquela pessoa. E aí você sabe e consegue identificar melhores características. Porém, é importante a gente ressaltar aqui de novo que todos nós temos todas essas em algum nível, né? Para a é. gente conseguir também, né, sobreviver e lógico que é importante ser racional. Porém, quando você é hiperracional, que é o caso aqui que a gente está falando, isso te sabota de que jeito? De que você tem que tudo tem que ter uma razão e tudo que tem razão, o que que acontece? Você perde a fé, você perde os seus superpoderes, né? De confiar no amanhã, de entender que apesar de que você tem
um certo controle, existem outros fatores que também, né, são partes da nossa existência e que são importantes. Então, eu vejo aqui muito, assim, pessoas, né, meus clientes ou alunos, que às vezes entram nessa de querer racionalizar tudo e fazer tudo fazer sentido e entender nos mínimos detalhes. Às vezes você precisa sentir, às vezes você precisa, né, ter fé, às vezes você tem momentos que você precisa confiar, né, e largar um pouco do controle para você realmente conseguir fazer aquilo acontecer. Quando a gente está sempre controlando, a gente está usando somente as nossas capacidades humanas. Quando a gente entrega e acredita no sentimento, na emoção, a gente começa a entender um pouco mais, né, sobre outros fatores que são super importantes para a nossa existência. Com certeza. E olha só, aqui traz também essa questão da onde surgiu. O hiperracional é uma boa estratégia de sobrevivência em circunstâncias de turbulência emocional ou ambientes caóticos na primeira infância. A fuga para a mente racional e ordenada gera uma sensação de segurança ou de superioridade intelectual. Ele também nos chama atenção aos elogios que mostramos como as pessoas mais inteligentes da sala. Então, tem sempre, eu acabei não falando, eu acho até que eu vou voltar, será que eu volto aqui para falar só da onde surgiu a da vítima? A função de sobrevivência original da vítima, olha só. A vítima, às vezes, é associada a uma experiência infantil de não se sentir vista e aceita, passando a acreditar que algo está especialmente errado com você. A vítima é uma estratégia para arrancar algum afeto daqueles de que alguma forma não estavam prestando atenção. Os humores imitam uma falsa sensação de vivacidade. Então tem essa parte também que esse relatório aborda, da onde que surgiu cada um desses sabotadores. O sexto é o hipervigilante. Ele normalmente é ansioso e ansiedade intensiva sobre todos os perigos e tudo que pode dar errado. Então, essa questão a gente precisa tá vigilante, mas aqui de novo é o exagero, é o hipervigilante, que acha que absolutamente tudo é uma ameaça. Olha de onde de repente ele surgiu. Geralmente vem de experiências iniciais em que a fonte de proteção e segurança, a figura dos pais, era imprevisível e não confiável. Também pode ocorrer quando os eventos inesperados dolorosos provaram que a vida é ameaçadora e não confiável. 7. O sem descanso. O sem descanso é inquieto, constantemente em busca de maiores emoções, sempre em busca da próxima atividade ou preocupação constante, raramente em paz ou contente com a atividade atual. É aquele que pensa que o quando fizer isso, quando realizar aquilo, quando tem sempre o quando como sabotador, empecilho para ser feliz. O quinto nada, o Oitavo. oitavo sabotador é o que ele chamou de o controller, o controlador. Esse tem a necessidade baseada na ansiedade de assumir o controle e controlar as situações e ações das pessoas de acordo com a sua própria vontade. Muitos líderes são assim, né? Muitos gerentes e tal. E a coisa não funciona, e a coisa não vai, porque, de novo, né, como você acabou de falar, a gente não controla tudo. A gente pode se conscientizar e entrar no fluxo das coisas, mas, na verdade, a única coisa que nós podemos controlar é nós mesmos, né? E mesmo assim é um belo de um trabalho. Aliás, dá mais trabalho controlar a si mesmo, seus pensamentos e emoções, do que controlar os outros, né? Porque muitas vezes tu tem ferramentas de controle externa, né? Agora, interno é você com você mesmo. Ah, então, onde Tamara, eu acho que eu concordo com você. A gente vai ter que ter uma live para cada sabotador. Tati, já fica aí a dica para você fazer as lives
que nós vamos adorar assistir, porque tem muito, né, gente, muito assunto e definitivamente isso aqui é muito revelador, né, sobre o nosso autoconhecimento. Eu achei bem legal a forma como você conseguiu estruturar, né, esse conhecimento desse autor e trazer de uma forma bem clara aqui pra gente, Tati. Ai, que bom. Vamos pro nono sabotador, que é o avoider, que eles chamam de avoider, que é o evitante, traduzindo Evitante. fica esquisito, mas é o evitante, aquele que está sempre querendo evitar situações complicadas e desconfortáveis da vida. Ele, ele tenta focar no positivo e no agradável de uma forma extrema. É aquele meio, né, que vive no mundo da lua, que também não leva nada a sério, evitando as tarefas e os conflitos difíceis e desagradáveis. Então ele nossa, esse, se você tiver, né, as pessoas que têm muito desse sabotador, realmente elas não conseguem ir para frente. O avoider pode nascer tanto de infâncias infelizes e difíceis, quanto de uma infância muito feliz, onde ele foi muito bem, muito super protegido, entendeu? Que nem, né, o Buda antes do breakthrough, e na infância pode não ter aprendido a ter resiliência e lidar com as emoções difíceis. Em uma infância de grande conflito e tensão, a avoida pode pode tentar ser o pacificador, entendeu? Exatamente como no empreendedorismo e no lado profissional, né? Se você não tem todas as ferramentas, se talvez você não esteja com uma situação perfeita, se você talvez tudo deu errado, né? Nada aconteceu como você queria, é sempre aquela pergunta: o que eu posso fazer com o que eu tenho, né? Como eu posso começar com o que eu já tenho? Ou o que eu posso fazer com isso que agora deu errado? É aprender com a lição e seguir em frente ao invés de, né, sentar e chorar ou parar, jogar tudo pro alto, coisas que é bem normal a gente fazer, né, lá na nossa infância, na nossa adolescência. Como adultos a gente pode ter mais consciência e tentar ser mais, né, digamos assim, mindful, né, de como a gente reage a essas coisas, e é a maturidade que vai trazer também o sucesso. E é por isso que sucesso exige muito, né, teste e erro, exige muito crescimento e desenvolvimento, né, humano. Porque as pessoas que realmente trabalham no autoconhecimento, elas têm mais sucesso porque elas controlam mais suas emoções, elas controlam os sabotadores, elas controlam as crenças limitantes. E não é que elas não tenham talvez mais, mas elas aprenderam a diminuir o impacto e controlar melhor, né, através de usar isso a seu favor. Isso, é a questão da frustração que faz parte, né? Porque nem tudo vai ser perfeito, e nem tudo vai dar certo. Então, é preciso saber lidar com o não dar certo, né? Com essa parte de que não é a conquista ainda, é o aprendizado para a conquista. Isso gera uma série de sentimentos em nós. E o que todos esses grandes líderes e performance dizem é que sim, eles ficam frustrados, é inevitável, mas eles não ficam frustrados por muito tempo, eles não ficam revivendo a frustração, a situação, o sentimento, entendeu? Fica chateado, sabe? Se entope de sorvete, mas daqui a pouco, no outro dia, descansa e começa de novo. Então, vamos tentar encerrar sucintamente. O décimo e último sabotador, então, é o que ele chamou de o juiz. Ele encontra defeitos em si mesmo e nos outros e nas circunstâncias. Isso que a gente falou bastante, né? De ficar culpando os outros. Mas o juiz, ele também às vezes fica se autoculpando, se autocriticando. Isso isso causa muito desapontamento, raiva, arrependimento, culpa, vergonha, ansiedade e ativa o sabotador de cúmplice. Da onde que ele surgiu? Ele é uma função de sobrevivência com uma tendência para perceber e exagerar e reagir ao que é negativo àquela possível ameaça. É uma estratégia de perpetuação dos genes. Ele reduz as chances de sermos surpreendidos ou prejudicados por perigos imprevistos à nossa sobrevivência física e emocional.
por causa dessa função-chave. O juiz é o sabotador universal compartilhado por todos nós, independente das circunstâncias da nossa educação. Gente, realmente tem muito mais para compartilhar em termos de sabotadores, de neurociência. Tem, Vamos ver se inclusive, vocês identificaram aqui algum sabotador principal, tá, gente? Eu identifiquei vários. Mas eu identifiquei, olha que positivo e que legal isso. Eu identifiquei vários que eu superei também, né? Então, você ah, pode botar aqui os que você superou e o que você ainda talvez pode superar, até de uma forma, né, de muito comprometimento consigo mesma, né? Eu acho que é isso, não se julgar e não ficar agora eu tenho esse sabotador, ou agora é isso, agora é aquilo. Não, é dizer assim, ok, essa então é o lado, né, que eu quero melhorar, que eu quero trabalhar, né, Tati? sim, com certeza. Às vezes a vida nos traz oportunidades também para a gente superar e se acordar para isso. Fazendo esse teste, fazendo essa reflexão, essa autoanálise, você vai conseguir perceber no seu dia a dia, quando você está agindo dessa forma exagerada, entendeu? Você percebe que o sabotador é aquele que é hiper. Ele exagera um pouco Exagera. E aquilo, né, o que pode naquelas ser o habilidades. seu ponto forte se torna a sua fraqueza quando você exagera. Então, às vezes, ser Exato. perfeccionista é positivo, mas quando você exagera ao ponto de te impedir de criar algo ou de mostrar para as pessoas o que você criou, daí ele está te atrapalhando, né? Quando você tem um bom juízo, é bacana, mas se você começa a julgar você mesmo e todo mundo o tempo todo, você não vai, né, gostar de ninguém ou conseguir se aproximar das pessoas. Então, tudo é encontrar sua harmonia dentro de cada, né, sabotador e utilizar eles ao seu favor, ao invés de deixar eles descontrolados e te impedindo, né, de ter sucesso. Então, para vocês que ficaram aqui até o final, a gente vai fazer uma surpresa aqui. E a surpresa é para ajudar vocês no próximo passo de, né, ir em busca do seu sucesso nesse ano de 2021. Então, a Tati vai Revelar o seu oferecer potencial. para todos vocês que estão aqui uma sessão gratuita de 20 minutos para vocês juntos trabalharem e verem, né? Talvez quais possam ser sabotadores, fazer um teste rápido ou ela te mostrar algumas coisas que já possa te ajudar, para ela conseguir, né, demonstrar para vocês aí um pouquinho mais do trabalho dela e explicar como é que funciona, como você pode dar o próximo passo para agora controlar melhor esses sabotadores. Ou mesmo se você não conseguiu identificar, né, exatamente qual o principal, né, a Tati pode começar nesse processo. É uma sessão de 20 minutos, gente, para você conseguir dar esse próximo passo. E essa sessão vai ser gratuita só para quem está aqui ao vivo, tá? E ficou até o final. Então, vocês têm esse privilégio. Utilizem esse privilégio, porque a Tati é maravilhosa. E se ela já conseguiu, né, compartilhar tanto aqui individualmente, ela vai conseguir ainda mais a fundo. E lembrando que, né, não importa o quanto você faça, o quanto você vá atrás, se você não dominar esses sabotadores, uma hora ou outra eles vão vir te assombrar. E às vezes fazer sozinha, gente, é difícil, viu? Porque a gente precisa de um espelho, né? Precisa de alguém que entende do assunto para nos ajudar a dar o próximo passo, né, Tati? Isso, amada. Então é isso mesmo, pessoal. Hoje a gente vai tá sorteando então uma free call de 20 minutos, aonde a gente vai poder conversar melhor pessoalmente, né, one on one. O que que você está buscando? Você está buscando atingir uma situação ideal? Você está buscando melhorar uma situação que está desconfortável? O que que você está buscando? Você se identificou com algum desses sabotadores? Existem, então, a minha proposta é utilizar de todas as ferramentas que eu conheço para que a gente possa lidar e superar esses sabotadores. Uma vez a gente conseguindo criar essas novas estruturas, aqui, como ele fala, é por repetição, é músculo com músculo que nós temos que lidar. Então, nós temos que criar
para combater isso, estruturas positivas, né? Para combater esses sabotadores. Mas a proposta é essa. A gente pode então, você pode ligar para agendar a sua free call de 20 minutos e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre os seus sabotadores, os seus conflitos, ou os seus objetivos, ou as suas metas para É. 2021 e como colocar, na verdade, como tirar elas do papel. É. Eu tenho bastante Sim, e você conteúdo. pode mandar uma DM, né, pra Tati aqui no Instagram. Então, quando terminar aqui essa live, você já entra lá, manda uma DM pra Tati, fala, Tati, quero, né, marcar os meus 20 minutos para conversar com você e entender melhor o que que eu posso fazer. Ou identifiquei esse sabotador, quero, né, trabalhar sobre esse sabotador, ou quero fazer um teste para ver. Então, diga para ela aí nessa DM qual, né, o que você gostaria mais assim de trabalhar nesses 20 minutos e ela vai te dizer o que você consegue fazer, né, também dentro desse tempo, o que ela pode te ajudar. Gente, eu falo assim, vocês já acho que já ouviram falar, né? Você é tão bom como o seu coach e o seu mentor, tá? Porque o que acontece isso? Sozinhos a gente vai até um certo ponto, mas a gente precisa de pessoas nos ajudando, nos apoiando, a gente precisa de pessoas que vão servir como, né, um espelho positivo. Não aquele espelho que só te julga, né, que só te joga na cara e só fica dizendo críticas. A gente quer um espelho positivo e o coach, o mentor, é às vezes isso, entendeu? É um espelho positivo que vai te refletir, vai dizer, olha, talvez seja isso, ou talvez a gente possa trabalhar naquilo, ou talvez se você se livrar, né, desse sabotador, você vai seguir em frente. E eu tive esse 1 ano, 2 anos aí com a Tati trabalhando nisso, fazendo muitos outros, né, processos de autoconhecimento. E isso me libertou, assim, profundamente, né, de vários desses sabotadores. Hoje em dia eu me sinto bem mais, assim, no controle, apesar de identificar eles e estar sempre vigilante, né, da minha mente. Eu ainda assim hoje consigo entender muito melhor e me conhecendo eu sei como lidar. Então eu tenho certeza que isso vai realmente ajudar vocês. Esse é o nosso presente aí pela presença e comprometimento de vocês, né, nessa live. E também para Isso. vocês aí poderem experienciar o que é o poder da Tati Flores, né? E do conhecimento que ela tem aí para compartilhar. Eu acredito que, gente, todos vocês aqui, eu conheço a maioria que está aqui, tá? Conheço a maioria das pessoas que estão aqui. E eu vou dizer, vocês todos têm um potencial tremendo. Assim, sucesso garantido se vocês forem atrás de entender o que pode estar te impedindo. E se a gente não lidar com essa parte, né, psicológica subconsciente, vai chegar um ponto, como eu falei, que vai ficar difícil, que vai travar e que o sabotador entra, que essa limitante bate, né? E aí a gente fica estagnado. Então, nesses momentos a gente tem que pedir ajuda. A gente tem que, né, ver quem pode nos dar esse suporte, né? E que realmente o coach, o mentor, ele faz toda a diferença, porque todos nós vamos ter esse momento da dúvida, esse momento de que o sabotador fica falando coisas que parecem realmente ser a plena verdade. E às vezes, se você não tem esse suporte para dizer, não, só um pouquinho, para e pensa. Não é sempre que, não é tudo que dá errado, não é sempre que deu errado, não é. Teve outros momentos, lembra? Teve isso, teve aquilo, lembra? Como é que a gente pode contornar essa situação? Se a dificuldade é X, quais são as possíveis soluções dessas? Quais são as que você já tem? Então, faz toda a diferença. Você tem alguém para te dar esse suporte prático e emocional, né? Durante uma jornada, né, quando você traça algum objetivo, porque na verdade aqui a gente está falando com pessoas que realmente querem alguma coisa, querem melhorar, não querem ficar só na zona de conforto, Sim. repetidamente mentindo para si mesmo, inventando justificativas e culpando os outros. É para quem quer fazer acontecer e para quem sabe dentro de si que tem potencial e que a vida pode ser mais, de que a vida pode ser mais plena. E era isso então, gente. A gente se vê na quinta-feira no YouTube, se não segunda que vem aí, terça da Austrália, eu vou estar de volta
e a gente tem muito mais para fazer aí nessa jornada. Um beijão, obrigada, Um Tati. beijo, fiquem Beijo com a todos. Deus, Boa boa noite para você, Titi, também. semana a todos, beijo.